Essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que há muito tempo ela está guardada. Ela já foi construída, mas ela foi guardada. Porque eu tenho aprendido que com Deus nós não podemos. Às vezes é uma balança tão difícil de a gente fazer, de a gente equilibrar, que é a questão de você entender que Deus te dá coisas, mas não é para a hora que você recebeu. Você entende isso? Tem coisas que ainda precisam ser geradas, construídas, e tem um tempo de Deus para liberar elas. Então, a minha maior dificuldade, muitas vezes, eu quero, Deus dá algo e eu quero ir lá, e todas as vezes que eu me adianto, que eu vou lá e coloco, a minha mão, geralmente aquilo não vai para frente, se frustra. E então eu comecei a entender que Deus tem também, para todo propósito debaixo do céu, existe um tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso é impressionante, como Deus cuida dos detalhes. Então essa palavra é para esse tempo, para o último dia. E é uma palavra que queimava no meu coração toda quinta, que eu ia escolher um tema, íntima de Deus, intimidade com Deus. Não é a hora. Então eu acredito que, para terminar bem esse ano, como reunião de mulheres, acho que é um tema muito relevante para nós. Dentre tantas mensagens que eu recebo do Brasil inteiro, de muitas mulheres, elas falam a mesma coisa. Eu preciso de ter mais intimidade com Deus. Eu quero crescer no meu relacionamento com o Senhor. E se você for ver realmente na vida cristã, você vai ver que você não tem dificuldade de ouvir ministrações no YouTube, você não tem dificuldade de ouvir canções cristãs, você não tem dificuldade de comprar na lojinha uma boa Bíblia, você não tem dificuldade de comprar livros. Quantas de nós, nossas prateleiras estão abarrotadas de livros? Talvez você tenha livros 5 passos para orar mais. A verdade é que o livro não tem poder nenhum para fazer você orar mais, porque o que faz você orar mais é a sua atitude, é você orar. Então, nós temos muito material, mas nós temos pouca prática e pouca atitude. É o mal desse século, muito conhecimento, muita informação e pouca prática. E a Bíblia vai nos dizer claramente que quem é fundamentado é quem pratica. Então, às vezes, quando eu estou assim, estudando muito, eu falo, Deus, me dá graça, porque eu sei que quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais responsável eu me torno pelas verdades que vêm sobre a minha vida. Menos desculpa eu vou ter nos últimos dias, dizer, Deus, eu não sabia. Não, você sabia. Então eu creio que Deus está nos levando para esse lugar. Sabe, e Deus, Ele me impressiona na forma de Ele agir. Eu falo assim, quem não, se não Deus, Quem não, se não Deus, colocaria na genealogia de Jesus, na raiz, 4 mulheres tão improváveis, e resgatando culturas e valores, resgatando mulheres num lugar de escuridão. E às vezes é por isso que eu olho para nós, e quando eu falo de intimidade com Deus, eu me incluo nesse lugar, eu digo, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ter intimidade com o Senhor, para conhecer o Senhor? Mas Deus, Ele resgata, Ele nos resgata de lugares que a gente pensa assim, não, agora acabou para mim. Deus fala, não acabou. Lembra da ministração? O fim é o começo. Quantas de nós aqui, se eu desse o microfone para você, você poderia testemunhar de situações que para você era o fim, mas que foi na verdade um grande começo. Deus, Ele tem a capacidade de esconder lindos presentes em vasos que a gente desprezaria de primeira mão. Porque a Bíblia mesmo diz que Ele põe tesouros em vasos de barro. Quem colocaria um tesouro no vaso de barro? Só Ele. E é por isso que Ele chamou, que eu acho lindo, Tamar sofreu um abuso, esquecimento. Ele chama Tamar, Ele chama Raabe, uma ex-prostituta. Ele chama Ruth, uma mulher resgatada. E Ele chama Betseba. E coloca essas 4 mulheres na genealogia de Jesus, dizendo assim, eu quero ser amiga das mulheres que me amam, das mulheres que querem estar comigo. Seu passado não conta, o que você fez não conta, conta quem você é hoje para Ele. Essa é a conta de Deus. Ele disse, na verdade, teu passado está num mar chamado esquecimento. Filha, não consigo mais me lembrar dele. Porque o perdão de Deus nos alcança. E Ele nos convida a entrar em lugares que nós diríamos assim, como Deus? Mas, tranquilamente, isso acontece e muito frequente, que nós trocamos intimidade com Deus, comunhão com Deus, com atividades para Deus.
Já percebeu que nós fazemos uma balança bem grande e a gente começa a então depositar muita nas atividades para o Senhor. Senhor, eu vou no culto, eu tomo a ceia, eu dou o dízimo, eu vou na reunião de mulheres. Senhor, olha, eu estou ajudando lá no mercado solidário. Deus, eu estou ali em boas-vindas, eu estou aqui ministrando. Deus, eu estou... E aí parece, dá uma impressão que você está com Deus, mas isso são atividades. Eu acho perfeito a história que Jesus mesmo contou várias vezes. Jesus viveu isso, que Ele amava. Se você for ver o lugar que Jesus mais amava estar é Betânia. Betânia era o lugar favorito de Jesus. Um dia, quem sabe, Deus vai me dar um sítio para retiros. Assim, sabe aquele lugar para a gente chorar? Para a gente ir para Deus. Eu queria muito ter um sítio assim. E eu queria colocar o nome desse sítio de Betânia, o lugar favorito de Jesus. Jesus tinha um lugar favorito que era Betânia. É engraçado que Jesus nos ensina muito sobre relacionamentos. Ele tinha os discípulos. Mas Marta, Maria e Lázaro não eram discípulos. Eles eram amigos. Jesus precisava daquela mesa, de uma conversa despretensiosa, de uma comida bem feita, de um milagre na frente dele. Sabe quando você precisa olhar, como a sua fé aumenta, quando você olha para algumas pessoas e você vê o milagre de Deus na vida delas? Como é bom quando você olha para alguém, poxa, essa pessoa é um milagre do Senhor. Isso te traz muita fé. Às vezes você está até meio assim, cambaleando na fé, meio frio, né? Que todos nós vivemos dias difíceis na caminhada cristã, mas aparece um Lázaro na sua vida, alguém que ressuscitou, alguém que teve a vida transformada, e você começa a observar, você começa a olhar a vida dele, aquilo traz esperança para o seu coração. Jesus estava à mesa com Lázaro, mas Jesus também era servido por Marta, e Jesus era adorado por Maria. E outro dia eu estava orando sobre isso, eu falei, Deus, Ele assim, filha, Marta, Maria e Lázaro moram dentro de você. Você precisa ter o serviço, a adoração e aqueles lugares que eu ressuscitei na sua vida. Isso precisa estar continuamente vivo dentro de você. Isso precisa vir com força, e essa é a Betânia, o lugar favorito de Jesus. Quando você consegue equilibrar serviço e adoração, e ser um milagre, ser uma improvável no mundo que tem buscado tantas outras coisas, mas Deus quer só mulheres rendidas. A intimidade com Deus, ela não é somente a nossa prioridade. Quando você trata ela de prioridade, você não consegue sustentar uma vida com Deus. Eu provo. Quantas vezes você diz, não, está na ponta da sua língua, e talvez se você for escrever do seu papelzinho aí, a tua prioridade qual é? O politicamente correto é Deus. Mas entendeu? E quando a gente trata, não, Deus é a minha primeira prioridade. Enquanto você tratar a prioridade, você não vai conseguir sustentar, porque você sustenta por 5 dias e para. Não é assim? Não, Deus, amanhã eu vou começar. É igual dieta. Pode ter certeza. Às vezes eu começo o dia assim, ó, hoje eu começo às 5 da tarde. Quando chega meio-dia, entendeu? Aquele macarrão. Começa a olhar para mim e diz assim, bem que eu estou facinho aqui. Eu digo, meu Deus, mas já viu que a gente começa a sabotar? É só hoje, amanhã, de certeza que até às 5 horas. Nunca é. Se você não vence aquele dia, amanhã você não vai vencer também. E quando a gente trata como prioridade, você vai sempre dizendo assim, tá, mas é só hoje. É só hoje. Mas a verdade é que Deus, a intimidade com Deus não é somente a nossa prioridade, mas é a nossa primeira necessidade. Você precisa. Você precisa. E tudo que o inimigo luta é dizer que você não precisa. Comece teu dia de qualquer jeito. Corre atrás das coisas para você correr. E o Espírito Santo está chamando você, filha, eu não sou tua prioridade, sou tua necessidade, vem para mim, você precisa de mim, você precisa estar comigo. E nós temos pelo menos alguns empecilhos, eu já vou chegar na palavra, mas eu quero falar sobre isso, alguns empecilhos que nós temos, que nos afastam da intimidade com Deus. E eu queria que, se você pudesse anotar, anote aí, o primeiro empecilho, esse me pegou de jeito, e talvez vai pegar você também, mas é a tirania do urgente. Você já viu que o que tira você desse lugar é o urgente? E muitas vezes o urgente não é prioridade não.
Parece que o urgente faz um revezamento do urgente. Já percebeu? Aquilo nunca aconteceu, mas aquele dia acontece. Aí no outro dia tem uma coisa que também nunca aconteceu e acontece também naquela hora. E você vai vendo várias coisas acontecendo. Daqui a pouco você está distante de um lugar que já era para você ter crescido, nutrido, ter aprendido e ter caminhado. E é interessante que a intimidade com Deus não é um título. Ela também não é um lugar que você... não é uma cadeira aqui vermelha aqui em cima. Intimidade com Deus. Na verdade... intimidade com Deus, ela te coloca não em lugares na igreja, em títulos, mas ela te coloca em lugares na presença de Deus, no reino de Deus. Você fica assertiva e precisa. Gente, é nítido ver uma mulher que tem intimidade com Deus. Ela fala na hora certa, se cala na hora certa, ela se comporta da maneira certa, tudo na vida dela encaixa. Às vezes... eu vejo assim muito contraste. Gente, eu comecei a pegar a bardela hoje de novo. Me ajuda, Senhor. Mas eu vejo muito contraste do que se diz e o que se faz. E aí, a gente sabe que para a mulher é complicada essa questão, muitas vezes do se vestir. Porque a gente é tentado, não sei você, mas se você vai em qualquer loja aí fora, é tão complicado comprar roupa decente. Quem concorda comigo? Gente, por isso quando eu acho um vestido decente, tem mais alguma cor dele, eu digo. Porque é difícil de achar. É um decote, é uma transparência. Né? Eu falei outro dia, fugi das 3 ênsias, e uma aluna do Casa de Isabel falou, pastora, tem mais uma ência. Eu já tenho 4 ênsias, agora que a gente tem que fugir. Primeiro... a transparência. Foge. Compra anágua. Umas ali. Ai, meu Deus. Amada. Compra. Senão você vai andar com raio-x visto assim. Não precisa fazer raio-x nem ressonância. Está ali. Segundo, ausência. Foge das ausências. Se você for até olhar hoje no mundo aí, a moda mesmo, não sei se percebeu que as coisas estão cada vez mais até indo para um outro lado, tipo assim, vestidos mais longos. Hoje a gente vê uma mulher de mini saia, nem bonito é. E aí fuja dessas ausências, né? Fuja. A outra, transparência, ausência, aderência. Não use calça a vácuo, pelo amor de Deus. Né? Que para você entrar dentro dela, você tem que dar um pulão. E é uma briga, né? A calça fala, não serve, serve. Mas não vai estourar, não estoura nada. E aí eu descobri agora a 4ª, que é a tendência. Também fuja das tendências. Tem coisa que não combina, tem coisa que não é para a gente, fuja. Eu tenho aprendido até falar sobre isso. Talvez seja até parece que não caiba aqui, mas cabe. Eu aprendi agora a comprar coisas mais clássicas. Fora da temporada. Às vezes a gente erra, a gente não tem dinheiro. Um dia, né, Gi? A gente estava numa situação. Aí ela assim, pegou um dinheirinho para comprar uma roupa, comprou uma coisa que não gostou. Falou, gastei a minha ficha numa coisa. Não acredite quando a vendedora fala para você, tá linda, maravilhosa. Porque tem roupa de etiqueta lá na sua casa, porque você acreditou na vendedora, ficou com vergonha de dizer não. Não tenha vergonha, não combinou para mim. Não, como dizia a minha avó, não disse para mim. Já vi como era assim, os antigos falavam, essa roupa disse para mim, fulano. Vocês estão rindo, né? Porque eu sei, deve ter coisa de etiqueta dentro de casa. Que olha. Mas aprenda a não andar nessas ênsias. E às vezes eu olho para as mulheres assim. Outro dia tinha uma mulher assim, Espírito Santo. Aí eu olhei para ela e falei, Daí o que eu entendo? Quando eu olho isso, o que eu entendo? Eu entendo que ainda não caminha com o Espírito Santo. Deseja, quer. Porque eu não sei você que me entende, talvez eu vou ser julgada até na internet por isso que eu estou falando. Mas eu não sei se você já chegou no espelho com uma roupa e você não teve paz de sair com aquela roupa. Você se sentiu mal. Porque aquela roupa não está à altura, né, do Espírito Santo na sua vida. Ele vai dizer, filha, não vai com essa roupa. Filha, não faz isso. A tua beleza não está na sensualidade. Essa não é a beleza.
Você pode ser uma mulher linda, mas uma mulher bem vestida, que não precisa usar o corpo como isca para os homens. Eu sei que o mundo está dizendo totalmente ao contrário, né? Meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero. Esse dia na internet eu vi tanta mulher de biquíni, de bunda de fora, que eu fiquei, meu Deus, ela está fazendo um protesto, mas meu Deus, um protesto assim? Então, uma mulher que anda com Deus, ela consegue se portar de uma forma, eu vou até falar uma palavra, ela é irrepreensível. Ela é irrepreensível. Você chega nela, uau, ela é irrepreensível. Ela caminha com o Senhor. E a intimidade com Deus, ela faz isso, ela te melhora. Nós temos uma grande crise, porque nós queremos fazer o nosso Deus, moldar Deus às nossas necessidades. Essa é a crise hoje da igreja brasileira. Nós queremos fazer Deus a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus dizer assim para nós, o que você quer que eu te faça? Como um gênio da lâmpada, mas não, Deus está nos convidando, nos chamando para nos conformar, para nos moldar à imagem e semelhança dEle. E quando você entende isso, quando você para de se debater, e você fala assim, Pai, então eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, Ele te convida para esse lugar de intimidade. Queria que você abrisse Salmos 25, 14. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu tenho percebido que o temor do Senhor, ele é um poderoso alicerce para a fé cristã. O temor do Senhor também é o alicerce da sabedoria. Ele também é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor, olha, é também, olha que interessante, a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. Aí eu penso, a intimidade do Senhor não é só para aqueles que pedem, que querem, mas é aqueles que o temem. Jesus, Ele falou uma coisa interessante, se você me ama mesmo, se você me ama, você vai demonstrar isso na sua obediência. Porque a linguagem do amor de Deus é obediência. Eu acho que se eu fosse aquele autor daquele livro, as 5 linguagens do amor, eu ainda incluiria a obediência como a linguagem do amor de Deus. Como que Deus se sente amado? Não é através dos dízimos da oferta, não é através da quantidade de vezes que você vem no culto, não é a quantidade de sacrifício que você faz, mas é na obediência. Ele mesmo diz, eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu me agrado da obediência. Quando você obedece a Deus, você sinaliza, eu te amo, eu quero, Deus. E é por isso que a desobediência ela é tão cruel, porque ela nos tira desse relacionamento com Deus e nos afasta desse lugar de intimidade. Mas quem teme ao Senhor, gente, quantas vezes você não fez algumas coisas por temor a Deus? Por temor, não. Já viu assim, uma situação que não é pecado, não é errado, mas é embaraço? Ela tem a aparência do mal, porque a Bíblia fala assim, fugir também da aparência do mal. Tem coisa assim que não é errado, mas vem aquele temor no teu coração, não toca nisso, filha. Não vai nesse lugar, filha. Não faz isso. Quantas mulheres já passaram por isso? Muitas vezes, gente, isso é o temor do Senhor. E quando você passa, você perde esse lugar de intimidade, porque na verdade Deus está construindo dentro de você um lugar onde Ele possa depositar coisas que talvez Ele nunca tenha depositado. Relacionamento com Deus é construído, intimidade com Deus é construída. Você vai pensar aí, as pessoas que mais têm intimidade com você, pensa. Dá pelo menos 3 pessoas, pensa aí. 3 pessoas que têm muita intimidade contigo. Pensou? Agora, quanto tempo de relacionamento vocês têm com essa pessoa? Você tem? No mínimo, vocês já comeram 1 quilo de sal junto. Talvez muito mais, né, gente? Por quê? Porque intimidade fala de relacionamento, de construção, de processo.
Fala de hoje eu obedeço, amanhã eu erro, me levanto, me perdoa, sacode a poeira, eu continuo. E muitas vezes nós vamos desistindo do nosso relacionamento com Deus. E eu queria falar hoje sobre duas mulheres que para mim foram exemplo de intimidade, do que a intimidade pode fazer. Eu lembro que eu tive um sonho anos atrás, a Vitória ainda era pequenininha, e bebezinha. Eu tinha muita fome, muita sede de Deus naquela época, de uma forma que eu não sei explicar até hoje o que aconteceu comigo durante todo aquele ano. E eu tive um sonho, uma madrugada, eu sonhei que eu entrava como se fosse num palácio, e muita gente estava naquele palácio, mas o convite para mim não era para que eu entrasse no palácio e participasse daquele banquete que estava lá. O convite que vinha para mim era que eu entrasse na recâmara do rei, num lugar escondido. E eu lembro que no caminho eu ficava assim, indagando, a pessoa que estava me levando, e eu com a minha bebezinha no colo, eu dizia, mas eu sou só uma dona de casa, uma mãe, eu estou com a minha filha, como que eu vou entrar ali? Mas por que ele está me convidando para entrar ali? Eu disse assim, não tem nada a ver, eu quero estar lá onde está todo mundo. E aí aquela pessoa dizia assim para mim, mas o convite para você é para a recâmara do rei. Gente, quando eu entrei num espaço assim no sonho, um espaço fechado, e a presença do rei estava lá, muito forte, ele disse assim, ó, agora vai lá na festa e chama as pessoas para estar aqui comigo, tu já sabe o caminho. E é isso que Deus tem feito com algumas mulheres. Você tem conhecido lugares escondidos em Deus, secretos em Deus. Isso transformou a sua vida, mudou seu coração, mudou seu caráter. Às vezes nós sentamos nas mesas aqui com as mulheres que caminham mais perto, ou com as que eu tenho a oportunidade de conhecer, e a gente vê Lázaros, pessoas com a vida totalmente transformada, mudada, foram arrancados de túmulos de morte, de situações difíceis. E aquilo te enche de uma esperança. E aí a vontade que dá é dizer assim, eu sempre digo, agora você sabe o lugar, você pode levar mais pessoas para esse lugar. E é isso que Deus quer fazer. O milagre de Deus para a sua vida nunca é só para você, você sempre vai influenciar alguém, curar alguém, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o caráter de Deus. E eu queria falar essa noite de Vasti e Esther. Duas mulheres completamente diferentes, muito próximas, mas completamente diferentes. E assim como Saul e Davi, Vasti e Esther apontam para algo novo que Deus está derramando para esse tempo. Deus está fazendo algo lindo na terra. A história conta que Vasti, quem já leu o livro de Esther? Todinho. Gente, se você não leu, leia. Hoje, em casa. Depois de tomar o seu banho, pegue a sua Bíblia. É um livro pequeno de, se eu não me engano, 6 capítulos, 7 eu acho. 8, 9 capítulos. 10. 10 capítulos. Mas, é uma sentada e uma lida, você não vai querer parar até ver o fim dessa história maravilhosa. E ela fala uma coisa muito incrível. Ela fala sobre a postura de duas mulheres em relação à intimidade com o rei, à intimidade com Deus. E eu queria te contar mais ou menos o pano de fundo. Vasti era uma rainha muito linda, muito maravilhosa. E o rei deu uma festa. Ele fez, se não me engano, 3 anos de reinado. E ele quis fazer uma festa. E no meio da festa, ele chama a esposa dele para mostrar ela. Você já viu quando seu marido quer mostrar você na festa da firma? Que não vai ter esse ano, né, gente? Um monte de empresa, né? Cancelou a festa da firma. Aí, né, essa aqui é minha esposa e tal. Então, o rei estava numa situação como essa. Ele pediu para chamar a rainha Vasti. Agora, imagina você, com a sua casa cheia de amiga, num banquete maravilhoso. Sabe aqueles cafés que você faz só para elas? A sua família nunca viu aquele suplá, nunca viu aquelas xícaras na vida. Mas as suas amigas estão lá, e você está lá bem feliz com elas. Você sendo querida, sabe? Só naquela mesa ali com elas. Depois que elas saem, só Deus sabe quem você é dentro de casa. Você é um amor. Fala da fulana, ai, a fulana é uma querida. Os filhos. Mas sabe, às vezes, você imagina, né, vou trocar um pouquinho, você está lá,
E você fala, meu marido está aqui, deixa eu apresentar o meu marido para vocês. Chama o Pedrinho, Pedrinho, vai lá chamar papai. Diz para ele que eu quero apresentar ele aqui para as minhas amigas. E o Pedrinho chega, mãe, o pai falou que não vem. A tua cara vai no chão. Não é? Você vai se sentir o quê? Desonrada. Puxa. Foi isso que o rei Assuero fez. Ele falou, chama Vasti, pede para ela colocar a coroa da rainha. Eu acho que ela ficava mais linda ainda que aquela coroa. Ela vinha com a coroa real. E eu quero mostrar ela no reino. Ela é a minha coroa. A Bíblia diz que a mulher, quando ela é bênção para o marido, ela é como uma coroa de honra. É impressionante como eu vejo alguns homens com uma postura honrosa. Porque tem homem que se acha. Mas às vezes no homem desse que se acha, tem uma mulher que está honrando ele. A Bíblia diz que esse homem é honrado nas portas das cidades. Ele é honrado porque quem é a coroa desse homem? A esposa. Eu achei tão lindo, umas meninas novas agora que estão casando, que tem uma influência. E uma dessas meninas, até foi a Lu Melpide, eu estava conversando com ela, mandou um áudio para mim. Perguntei, Luma, como é que foi a lua de mel? Aí me contou. Aí eu falei depois, e como é que está agora? Né? Como é que está essa situação dona de casa? Aí ela me mandou um áudio de 5 minutos. Aí eu pensei, tadinha, já entendeu. Gente, ela estava me contando, Vive. Ela assim, entrou em mim um espírito, ela falou. Foi só o Senhor, mas de honrar o meu marido, que eu não entendo. Ela assim, eu sempre fui daquela de ficar até de madrugada acordada. E acordava assim, 10, 11 horas, que horas são? Ela disse, eu estou acordando cedo. Ela assim, meu marido acorda, vai para o banho, eu corro, preparo a mesa do café da manhã para ele. E eu apanhando, eu me lembrando de outro pela manhã. 20 anos de casada. E ela assim, e ela me picando em partes. E aí eu faço o café da manhã dele, Vive, eu estou até me cuidando porque eu estou assim, eu chego a organizar o pão. Ela chega a organizar o pão. Eu falei, eu vi o teu stories lá, eu falei para ela. Ela assim, então, eu estou assim, amando honrar meu marido. Agora, como que vai ser quando eu for sair para ministrar? Eu falei, uau, o que Deus está fazendo com essa geração de mulheres. E a mulher, quando ela faz isso, ela é a coroa do marido. Mas a Bíblia diz que aquela que é uma vergonha é como podridão para os seus ossos. O marido vai apodrecendo, ele vai minguando. Porque aquela mulher só joga palavras de maldição para ele, ela só vai derrubando aquele homem. E Vasti era uma mulher que o rei queria mostrar no palácio, eu não vou ler toda a história para você. Mas olha o que acontece, ela diz assim, ela estava num banquete com as amigas. Diz que na mesma ocasião, Vasti estava num banquete com as amigas. Quando eu li isso, veio um temor no meu coração. Eu falei, Deus, não deixa a reunião de mulheres, as conferências de mulheres que tem por aí, ser um banquete de Vasti, onde nós estamos reunidas debaixo dos nossos próprios interesses. Tem nada a ver com o rei, é os nossos interesses. Eu falei, Deus, não deixa a gente fazer banquete de Vasti, onde a gente está mais interessado no que a gente vai ganhar, no que a gente está vivendo, do que aquilo que o rei está esperando de nós. Porque a Bíblia diz que ela estava nesse banquete, quando o rei chama ela fala assim, não vou. E aí eles chamaram Vasti, o rei, tem uma grande festa no palácio. E ela estava fechada e ela disse, eu não vou. Vasti é uma mulher de banquetes paralelos, é uma mulher que trabalha com seus próprios interesses. É engraçado, se você quiser abrir aí em Esther 1:9, aproveita, pega aí, abre aí. Diz assim, na mesma ocasião a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio do rei Xerxes. E ela não foi. A Bíblia diz que ela não foi. E olha que interessante. O rei ficou muito triste, muito envergonhado, como você e eu ficaríamos se fosse conosco. E ele chamou os conselheiros e oficiais do palácio e disse assim, o que eu faço? Eu estou envergonhado. Eu estou muito envergonhado. Ela não veio, ela me desonrou publicamente. Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem algumas desonras que custam caro para nós.
Eu já participei de muitas desonras públicas. E uma desonra pública, ela é muito difícil de consertar. Uma coisa é você falar algo lá na sua casa, no seu quarto, com o seu marido, que ofenda ele. Porque você já percebeu que quando a gente está machucado, a gente quer machucar? Na briga, muitas vezes, você falou coisas que não eram necessárias, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas você falou porque você sabia que aquilo ali ia machucar. E tu, que a tua mãe tem cabelo vermelho, o que tem a ver? Mas você fala. Porque você quer ofender. Mas lá no seu quarto, com o seu marido, se você o ofende, ou se o desonra, é ruim. Mas vocês dois se resolvem entre vocês dois depois. Ninguém precisa ficar sabendo. Vocês se resolvem. Agora o problema é quando você está numa roda de amigos, num jantar, e eu já vi isso acontecer, e você desonrar o seu marido publicamente. Uma coroa da sua cabeça cai. Então cuidado com comentários, tirar sarro. Às vezes a gente acha que a desonra é quando a gente está muito brava. Cuidado, sabe? Às vezes eu vejo que casamentos têm problemas. Às vezes uma coisinha, às vezes eu olho para o casal primeiro, o casal não se toca muito. Aí eu já fico assim, esse casal, porque gente, eu fico analisando. Eu fico, acaba todo mundo se abraçar aqui. Mas eu fico analisando, não se toca, não se encosta, porque o casal que se ama, ele dá um jeito de dar a mão, de dar um abraço, de em qualquer momento ele vai encostar no outro. Se é muito distante, tem coisa errada. Segundo, eles agem como rivais o tempo inteiro, nas brincadeiras. Na mesa. Ele não é parceiro, não tem parceria, então cuidado. Às vezes você desonra numa brincadeira. E uma coroa cai da sua cabeça. E eu vou explicar o que significa coroa. Deus tem derramado muitas coroas. Mas sabe o que é coroa? Quem usa uma coroa tem um lugar de influência. Vasti tinha uma coroa, ela tinha um lugar de influência. E a Bíblia diz que o rei perguntou, o que eu faço agora com ela? Porque, qual atitude que eu tomo? E aí, aqueles conselheiros do rei falaram uma coisa muito sábia, é verdadeira. Olha, rei, se você aceitar essa desonra, amanhã no reino, todas as mulheres vão desonrar os seus maridos. Você já viu aquela blogueira famosa, tem 4 milhões de seguidores? Ela é uma influência. As esvaziadoras de araras, elas influenciam, elas estão aí, sendo pagas para influenciar. Tem muitas mulheres que estão usando a sua influência para os seus próprios interesses. E Vasti era uma mulher que no outro dia realmente ela tinha tanta influência, o reino olhava tanto para ela, que as mulheres iam dizer, ela fez, eu faço também. Não vou. E aí aqueles conselheiros falaram, rei, todas as mulheres do reino vão te desonrar. Está lá no 1,16 diz assim, Memucã respondeu ao rei e aos nobres, a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei, de toda a Pérsia e Média, saberão o que a rainha fez, e começarão a tratar o marido da mesma forma, e haverá grande desprezo e indignação sem fim. E aí o rei toma uma atitude, ele fala assim, não, essa mulher não pode mais estar comigo, e ele faz uma coisa tão triste, ele depõe ela é deposta, ela é tirada de um lugar de influência. Mas eu sempre olhei esse versículo pensando assim, nossa, Vasti, como você foi errada, Vasti, né? Mas, e eu pensei assim, ele deve ter ficado com muita ira de Vasti, com muito ódio, ele não amou mais a Vasti, por isso que ele tirou Vasti, mas a verdade não é essa, a Bíblia fala depois, que passada a indignação dele, que já viu que a tua indignação passa? A nossa indignação passa, por isso que a gente não pode tomar nenhuma atitude na indignação. Não tome uma atitude permanente por causa de um sentimento momentâneo.
Quantas vezes você queria ter voltado? Gente, eu sei de mulheres que mandaram o marido embora de casa, o marido foi e nunca mais voltou. E ela mandou embora numa hora de raiva. E ele diz o seguinte, ele falou, estou com saudade de Vasti. E a Bíblia diz que aqueles mesmos conselheiros falaram assim, rei, vamos chamar moças então de todo o reino e escolher uma nova rainha. E essa ideia pareceu boa para o rei. Mas olha que interessante, o que me chamou a atenção era que o rei não tirou Esther daquele lugar de influência porque deixou de amá-la. Vasti. Mas porque ela seria uma má influência. Sabe o que eu tenho visto? Deus tem tirado coroas de algumas mulheres porque elas têm sido uma péssima influência. Não é porque Deus deixou de amar, mas é porque Deus precisa esconder elas, porque elas não são uma boa influência. Vasti perdeu um lugar por ser uma péssima influência. Você me entende isso? E aí eles chamam então moças de todo o reino. E eu queria falar um pouco sobre a mulher que foi escolhida e por que ela foi escolhida a estar e a ser então a rainha no lugar de Vasti. Mas eu aprendi uma coisa que eu aprendi com Vasti, que o convite das mesas nós teremos. Mas o que nos faz permanecer nesse lugar são os sim que nós damos a Deus. Você vai ter muitos convites. Você vai ser levantado em lugares, mas o que vai fazer você permanecer nesse lugar é o sim que você dá ao rei. Vasti representa uma mulher que não entende o seu propósito e chamado, uma mulher que usa a sua posição para beneficiar a si mesma e ela fazia seus próprios banquetes. Sabe de uma coisa? A tua casa te valida ou te desvalida. Você é uma influência, gente, não importa quem você seja, onde você trabalha, o que você faça, você é uma influência onde você está. Você influencia. O rei amava Vasti, mas precisou escondê-la para que uma influência fosse trocada. Na verdade, Deus estava trocando, o rei estava trocando de influência. E sabe o que eu vejo Deus fazendo no Brasil e nas nações? Deus está levantando uma nova geração de mulheres. Deus está levantando uma nova geração, porque parece que uma geração de mulheres se perdeu nos seus próprios banquetes, nos seus próprios interesses. E Deus está levantando uma geração de mulheres como Esther. Eu vou falar um pouquinho sobre essa mulher. São mulheres improváveis. Elas não têm título, mas elas têm um propósito. São mulheres que foram preparadas para essa hora sem saber. No fim das contas, Esther era uma órfã, uma mulher que não tinha uma estrutura familiar, mas toda aquela desestrutura preparou ela para estar aonde ela deveria estar. Não era uma mulher mimada, mas uma mulher formada por Deus. Esther foi levantada como rainha porque uma rainha falhou. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Deus é aquele que estabelece. Não foi o povo, mas foi o favor de Deus que colocou ela nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Esther, quando ela foi chamada no meio de um monte de meninas, eu não sei se você já viu aquele filme Conquista de Reis. Já viu? Quem já viu esse filme? Gente, se você não viu, pouquíssimas pessoas viram. Encontre esse filme, não sei onde é que tem. Se tem no YouTube, deve ter. Conquista de Reis, o nome do filme. Anota aí, Conquista de Reis. É um filme sobre Esther. E foi tão interessante que eles estudaram a história toda e tudo. E você sabia que a menina, a pessoa escolhida, né, as candidatas a ser rainha, eram levadas aos aposentos do rei, mas antes elas passavam por uma sala que tinha todos os tesouros. Olha isso. Você imagina você passar numa sala antes da Vivara. Todos os tesouros. E a pessoa ainda te fala assim, ó, tudo que você conseguir usar aqui, tudo que caber em você, que der para você, é seu. Tudo. O que você ia fazer? Então elas chegavam na sala do tesouro e diziam assim, tudo aquilo que você quiser, você pode pegar para ver o rei. Mas a verdade é que a sala do tesouro ela era um teste. Para saber se as mulheres estavam mais interessadas no tesouro ou no rei.
E o filme, eu estava vendo o filme, tinha mulher que não conseguia andar de tanta joia que tinha. É sério, você vai ver o filme, você vai lembrar do que eu falei, você vai até rir. Elas penduraram tudo, tinha uma que não conseguia entrar, chegou a cair na sala do rei. De tanta joia. E aí, no coração dela, né, na testa dela estava escrita o que ela queria. Se não der nada certo com o rei mesmo, estou rica, né? E é tão interessante que cada uma delas foi sendo reprovada. Mas quando você é uma mulher que anda com o Senhor, Esther, ela tinha uma identidade preservada, ela andava com Deus, ninguém sabia quem ela não revelou quem ela era. Ela conquistou o carinho e conquistou o favor de Deus no meio daquele palácio. E um daqueles homens, gente, é uma história de amor. Um daquele homem chegou e disse assim para ela, que estava para ajudar ela: Esther, você vai entrar hoje à noite na sala do rei. E ela disse: ok, eu posso te dar um conselho? E ela falou: pode. Esther, entre naquela sala do tesouro, escolha com sabedoria. Isso é bíblico, está aqui na Bíblia. E a Bíblia diz que Esther entra na sala do tesouro. E ali acho que ela pensa: eu estou aqui por quê? Porque eu quero agradar o rei e me encontrar com o rei. O que é mais valioso para mim? Os tesouros e presentes que o rei pode me dar, ou o rei? É o rei. A Bíblia diz que ela, então, o filme conta que ela escolhe uma única coisa. E ela sai daquela, né, de toda aquela sala cheia de tesouro, com quase nada, com uma única coisa. E ela diz que ela escolheu com sabedoria. E o rei, quando olha para Esther, ele diz que ele não teve dúvidas de que ela era a mulher que o amava acima de todas as coisas que ele podia oferecer. E a Bíblia diz que Esther passou por um processo antes de entrar na presença do rei. É sobre esse processo que eu quero falar com você hoje. Porque nós dizemos assim: ai, quero ter intimidade com Deus. Já falei muitas vezes isso aqui. Mas intimidade com Deus é um processo. E a Bíblia diz que as mulheres tinham que ficar 12 meses. Olha só, no capítulo 2, e versículo 12, diz assim: antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza. Olha só, gente. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde, ela era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, o eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todas que o viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro. Olha, gente. No 7º ano do seu reinado, e o rei gostou mais de Esther que qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e declarou rainha em lugar de Vasti. Sabe de uma coisa? O verdadeiro tesouro você só encontra quando você tem intimidade com o rei. Quando você tem intimidade com Deus. E os céus estão o tempo todo. Sabe às vezes o que eu vejo, gente? Eu vejo muitas mulheres se embriagando com o ministério. Gente, isso aqui muitas vezes é uma distração. Às vezes eu penso, às vezes vem tanta pressão sobre mim. Eu não sei quem ministra está me assistindo, ou quem aqui tem um ministério e vai entender o que eu estou falando. Às vezes você tem tanta pressão nesse lugar, tanta pressão, opressão, lutas e guerras, que muitas vezes eu parei e pensei: Deus, me leva de volta para o lugar secreto. Me esconde outra vez. Outro dia o Telmo falou: amor, queria muito que tu pregasse num domingo. Eu estou fugindo, gente.
Sabe por quê? Eu tenho aprendido muito que algumas salas do tesouro você vai ter que ter sabedoria para entrar. Alguns convites são só testes de Deus. Se você realmente está preparada para receber o verdadeiro tesouro. Alguns convites são testes do Senhor na sua vida. E se você se deslumbra e se enche de alguns tesouros, você perde o tesouro maior. E a minha luta nesses últimos dias, eu não sei qual é a sua, mas a minha tem sido essa: Deus, eu não quero agarrar as coisas que não são para mim, eu quero agarrar a tua vontade para a minha vida, é a tua presença, eu quero viver nesse lugar, me ajuda. Principalmente agora, esses dias que nós vamos enfrentar agora são dias de distrações. Muito fácil a gente se perder. Não se perca, não se distraia. Fique ligada com o que o céu está falando com você, com o que Deus está falando com você. Sabe, mulheres como Esther vão ser levadas para um lugar de influência. Só que enquanto Vasti disse não para um convite, Esther, ela levanta um outro padrão. Ela entra na presença do rei sem ser convidada. São mulheres que não vão precisar de convites, elas entram na presença de Deus e Ele estende o cetro de justiça para elas. E mais do que isso, elas não estão em banquetes paralelos para o umbiguinho delas, elas estão orando e buscando a nível de nação, porque Esther foi usada para libertar uma nação inteira. Elas entenderam quem elas são, elas entenderam a posição que Deus colocou elas. Quando você não entende a sua posição, e é tudo que o diabo quer, que você seja distraída na sua posição, que você não enxergue quem você é, ele não quer que você saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você se posiciona. Você sabe disso? Quantas vezes em casa, como mãe, você tem que tomar sua posição de novo? Parece que os filhos vão pegando a gente de jeito, e de vez em quando tu tem que dizer: epá, não é assim, não sou tuas amigas. Não é assim que a gente fala? Eu não sou tua amiguinha, eu falo. Outro dia vi até um cara falando sobre isso, é verdade. A tua amiga paga as tuas contas? A tua amiga, quando está com dor de cabeça, ela vem aqui dar remédio para te dar água para te tomar? A tua amiga te suporta nos dias maus? Não. Então, não me rebaixe me chamando de tua amiga. Sou tua mãe, estou do teu lado em qualquer momento. Não tem dia difícil para mim. A gente tem que entender qual é o nosso lugar. O maior problema é quando nós saímos do lugar que Deus nos chamou. Qual é o seu lugar? O que Deus chamou você, o que Deus pediu para você. Você só vai descobrir na intimidade com Deus. Não tem outro lugar. É correr para esse lugar. E intimidade com Deus é intimidade. A minha intimidade é diferente da intimidade da Gabi, é diferente da intimidade da... É diferente. Porque Deus vai se revelar de formas diferentes para mim e para você. Mas eu quero te dar hoje um segredo e uma chave. Não espere o rei te chamar para um banquete, tirar você do seu banquete. Renuncie o banquete hoje. Senhor, será que tem banquetes que eu preciso renunciar, que eu estou dizendo não para ti e eu vou ser deposta? A coroa vai cair da minha cabeça, um lugar de influência vai cair, eu vou perder o meu lugar porque eu estou dizendo não para ti. Quantos nãos nós damos para Deus? Com banquetes rasos. Outro dia eu orei, eu falei: Deus, eu amo as minhas amigas, eu sou apaixonada por elas, minha família, eu amo. Mas eu orei, eu falei assim: Deus, eu quero andar também com as tuas amigas. Eu quero, sabe, às vezes a gente fica no meio, num negócio, numa engronha. Sabe de uma coisa? Seja uma mulher que está bem posicionada e seja conectada com mulheres também do mesmo propósito que você. Diga assim: Deus, eu quero andar com as tuas amigas, eu quero andar com mulheres que andam contigo. Às vezes nós nos fechamos e Deus está falando: filha, olha além dos horizontes, eu tenho algo a mais para você. E quantas vezes nós dizemos não para o Senhor: não, eu não vou, estou com as minhas amigas. E sabe, falar de amigas não é pessoal, fala de cultura também. Ah, mas na nossa cultura a gente faz isso, Deus está me chamando para fazer algo diferente, eu não queria. Eu queria fazer do jeito que a gente sempre fez. Aí você fala assim: mas fulano, é que assim, filha, eu estou te chamando para quebrar uma cultura. Tu vai fazer algo diferente, que vai impactar uma nação inteira.
Outro dia, eu fui ministrar num lugar, e meu marido foi junto para me acompanhar. E aí o pastor da igreja me anunciou, falou assim, a pastora Viviane Martinello está aqui, glória a Deus, tal, subi para ministrar. Na hora que eu cheguei assim, que eu ia apresentar o meu marido, disse, olha, meu marido está ali, Deus falou comigo na hora, chama o teu marido e pede para ele orar por ti, se ele quiser até dar uma palavra, coloca o teu marido no lugar que é dele. Uau, mas eu nunca vi isso, ninguém fazendo isso. Eu comigo mesma, Deus dizia, mas é isso mesmo, eu te chamei para quebrar tudo, para quebrar paradigmas, culturas. É uma cultura do céu nova, eu quero que tu imponha um padrão novo. Eu chamei ele, eu falei, amor, vem cá, ora por mim. E eu vi assim que a igreja ficou assim, ó. Aí acabou o culto, uma pastora me chamou, olha, pastora, a partir de hoje, todas as vezes que eu ministrar no púlpito, que meu marido tiver, ele vai orar por mim, ele vai me abençoar. Você impõe padrões, quando você entende o seu lugar, você é uma referência, você é uma influência. Porque Deus vai usar, mas aí você fica recusando o chamado do rei. Quantas vezes você está lá no seu banquete, lá na sua casa. E Deus fala assim, vem ficar comigo na sala, filha. Gente, é com temor que eu falo isso. Você sabe quantos convites você tem recusado de Deus? Você está lembrando? Quantos convites o Senhor tem te feito, às vezes em momentos que você diz, ai, agora não. E é engraçado que talvez Vasti pensou isso. Poxa, logo agora que Ele vai me chamar. Você já viu que às vezes Deus nos chama em umas horas assim? Ou é só comigo? Tem hora que eu digo assim, Deus, agora não, né? Igual você fala para o seu marido. Agora não. Deus não, Deus, agora... E Deus fala, filha, é agora. Vem aqui ficar comigo. Larga esse banquete. Eu quero depositar algo sobre você. E eu creio que Deus está falando conosco hoje sobre isso. Quais são os banquetes que você precise, sabe? Esther tem alguns segredos e para terminar eu vou falar. Priorize a sua família, sempre. Em qualquer situação, sua família. Prioridade. É fundamento. Priorize ela. Esther priorizou Mordecai o tempo todo. Depois priorizou o rei. Olha, uma mulher que respeita os pais vai respeitar o marido. Uma mulher que não respeitou os pais dificilmente vai conseguir submeter uma liderança de um marido. Gente, eu estou escrevendo uma palavra sobre submissão. Nesse dia tu nem vem no culto. Te dando um spoiler. Porque eu estou sendo quebrada, moída em 1000 pedaços. Deus, não vou escrever isso. Vai sim. Mas nós temos muita dificuldade com submissão, principalmente nós mulheres. Já viu aquelas barraqueiras? Nunca que vai mandar em mim. É. Credo, vai nascer o homem. É, mas já nasceu. Eu quero te dizer que já nasceu. Eu vou escrever sobre isso, estou escrevendo sobre submissão. Como isso é poderoso para nós. Eu sei que é terrível para nós também. Que você fica assim, ai, submissão, não toca nesse assunto. Mas não é só submissão ao marido, às vezes nós temos dificuldade de submeter a qualquer tipo de liderança, porque uma pessoa que não consegue submeter aos pais não submete a ninguém. O seu relacionamento com seus pais embasa todos os outros relacionamentos. Por isso que Deus sempre vai dizer, cura lá na raiz, cura com o pai e com a mãe, porque se cura lá, o resto é questão de tempo. O alinhamento de Deus. E Esther, ela priorizou Mardoqueu, depois ela priorizou quem? O rei. E tem um versículo, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar, Deus. E está escondido, mas vou revelar. Eu sempre li livro de Esther e nunca me atentei nesse segredo. Eu estou lendo o capítulo 10 de Esther, acho que é porque eu nunca chegava no capítulo 10. Eu ia até o 6, 8 e 10 ficava. Mas um dia eu li todo. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele que ia conduzindo ela, ajudando ela submetia a liderança de Mardoqueu. E Mardoqueu para nós é como o Espírito Santo, ele tem a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te introduzindo nos lugares certos. O Espírito Santo até para te arrumar, ele te arruma. Filha, bota essa roupa. Quantas vezes você se vestiu errado, você chegou na hora, você chegou lá, ai, por que eu não ouvi aquela vozinha que estava?
Você passou vexame, vergonha. Ai, não era para mim vir assim. Outro dia, eu levei um salto e um tênis dentro do carro. Graças a Deus, porque eu fui meio obediente com o Espírito Santo. Ele falou, vai de tênis, filha. Não, eu vou de salto. Chegou lá todo mundo de tênis. Ainda bem que eu tinha um tênis dentro do carro. Botei o tênis, calcei e fui. Mas quantas coisas o Espírito Santo fala conosco e a gente está ali, ai não, Deus, não. E Mardoqueu introduzindo Esther, só que engraçado, Mardoqueu sentava na porta do palácio, e Esther lá dentro do palácio, reinando. E Mardoqueu na porta do palácio. Mas uma mulher de Deus, ela sempre reposiciona a autoridade da vida dela. Ela bota em lugar de honra a autoridade da vida dela. E aí eu fui ler, olha só o que diz Esther 10, diz assim, o rei Xerxes impôs tributos a todo o império, incluindo distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, olha quem que o rei promoveu, Mardoqueu, estão registrados, lá no 3, o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, baixo apenas do rei Xerxes, e era muito importante entre os judeus que tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem do seu povo e buscar o bem-estar dos seus descendentes. O trabalho de Esther foi completo. A autoridade da vida dela foi colocada no lugar de honra. Por isso que Deus não está levantando mulheres para si, é o feminismo, é as mulheres. Por muito tempo, talvez eu vou começar a ministrar nos cultos de domingo, mas muita gente me pergunta, por que não ministra no culto de domingo, pastora? Porque aqui tem pastor, não é pastora. É o pastor, é um homem da casa, é o pai da casa. Deus levantou ele e eu me submeto à autoridade dele. E quando Deus disser para mim, não filha, eu quero que você libere uma palavra, eu vou liberar. Mas o domingo, a palavra é do pastor. E é isso que Deus pediu para que nós fizéssemos. E eu quero ser obediente à cultura. Ah, mas lá na igreja tal é a fulana que ministra, mas aqui é o pastor. E o dia que eu ministrar vai ser a convite dele, porque ainda que Deus liberou. Porque nós precisamos entender o lugar que Deus nos colocou. Porque nós vamos saber também colocar as pessoas da nossa vida nesses lugares. Quantas desonras nós estamos fazendo e pagando preço, colhendo frutos terríveis, por escolhas ruins. Outra coisa, preserve a sua identidade, ouse descobrir quem você é. Esther escondeu a sua identidade até na última hora. Ela revelou na hora certa. Sabe quem eu sou, profetiza? Não é nada. Eu sou pastora do... Quem começa a querer dizer que é, porque não é. Porque quem é não precisa se provar. Você não precisa dizer assim, quando uma pessoa chega assim para mim, não, porque eu sou muito assim, eu sou muito assim. Eu digo, não é, pensa comigo. Pode crer que ela não é tudo isso. Porque ela está repetindo. Sou muito verdadeira, sou muito verdadeira. Eu falo, é. O tempo vai dizer. E o tempo diz. Guarde a sua identidade, só revele na hora certa. Seja simples. Quando entrar na sala do tesouro, seja simples. Que o seu tesouro não seja as coisas, seja o rei, seja a presença de Deus. E seja uma influência como mulher, como esposa e como mãe. Reavalie os seus banquetes, os banquetes que você precisa dizer não. Quantos banquetes aqui você precisa dizer não? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Você chegou aqui com muita vontade de ter intimidade com Deus, mas você descobriu que você vai precisar renunciar a muitos banquetes. E que intimidade com Deus é uma construção. A graça de Deus está aqui nessa noite, não para te acusar, mas para te levar nesse lugar de entrega. Quantas mulheres aqui vão sair dos seus próprios banquetes hoje? Quantas? Você vai abandonar os seus próprios banquetes e vai dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz, o teu chamado, chamando o meu nome. Dizendo assim, onde está a fulana? Onde está ela? É a hora que eu quero revelar ela, onde ela está. Enquanto nós oramos aqui, eu gostaria que você falasse com Deus. Pedisse perdão, Pai, perdoa pelos nãos. Pai, não deixa a coroa cair da minha cabeça, não deixa, Pai, não deixa. Não deixa a coroa se perder na minha vida.
Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Me sacode hoje como alguém que sacode uma roseira. Me sacode, me sacode, me sacode. Me sacode. Espírito Santo, me sacode. Tudo aquilo que é abalável caia, mas só permaneça aquilo que é inabalável na minha vida. Me convida para esse lugar da tua presença. O Rei está chamando você na presença dele, tirando você de um banquete. E eu quero dizer para você uma coisa. Dê pausa nesses dias. Se você puder, faça um retiro pessoal, você e Deus. Tire um dia inteiro de jejum, vá para o seu quarto. Eu estou planejando, gente. Eu preciso me jogar na presença de Deus. Eu preciso ter minha rota recalculada, o meu coração calibrado, as minhas emoções, as minhas motivações. Eu preciso. Por favor, faça isso agora. Diga assim: Deus, eu quero dizer sim. A presença de Deus está aqui. Ele está silenciosamente alinhando teu coração. E tem mulheres aqui que estão com uma dureza. Você está com uma dureza aí dentro. Você está com uma casca, uma dureza. Você não queria estar assim, mas você sente como se fosse até algo impermeável. Não deixa entrar nada. Pelo poder do sangue de Jesus agora sobre a sua vida, você vai começar a sentir a presença de Deus, a ser cheia da glória de Deus, da graça de Deus agora. Sendo realinhada, sendo tocada pelo Espírito Santo. Sendo restituída. Sendo assim como Esther, Mardoqueu te introduzindo nos lugares do palácio. Te introduzindo na presença de Deus, o Espírito Santo. Intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ao seu lado. Te lembrando do teu nome, do teu chamado, de quem você é. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está devolvendo o seu lugar. Escute isso. Você não perdeu. Deus está falando para você, você não perdeu um lugar. Eu estou colocando na sua mão outra vez. Quando você estiver nesse lugar, eu quero que você reposicione as pessoas da sua vida nos lugares delas. Você vai dar lugar. Mulheres que estão casadas aqui, coloque o seu marido no lugar de sacerdote da sua casa. As escolhas, as decisões. Pare de tomar um lugar que não é seu. E é por isso que a casa não vai para frente. É por isso que as coisas não se concretizam na sua vida e não acontecem. Porque elas só vão acontecer quando você estiver posicionada no seu lugar de autoridade. O Senhor está levantando mulheres aqui de influência. Você é uma mulher de influência. Mas os céus estão perguntando que influência você é. Que influência você quer ser. Você quer ser uma mulher que vai quebrar conceitos, cultura e vai estabelecer a vontade de Deus. Você está disposta a não ser igual a ninguém e trazer um padrão novo do céu para a terra, e influenciar milhares de mulheres a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a voltarem para suas casas. Deus está chamando mulheres alinhadas com o céu. Peça agora a Deus: me alinha com o céu, me alinha com a tua vontade, alinha o meu coração, alinha a minha vida. Você quer? Peça isso. Vá. Comece a pedir: me alinha a tua vontade, Pai. Põe a minha casa em ordem. Põe a minha vida em ordem. Alinha agora. Esse menino não falta uma quinta-feira. E eu olho para ali, ele está pegando fogo, ele está queimando na presença de Deus. O nome dele é Davi. E ele pediu: posso ir na reunião? E ele queima ali atrás, ele queima pela presença de Deus. Enquanto eu olhava ele agora, Deus falou comigo. Ele representa uma nova geração de sacerdotes, de homens que vão ser apaixonados pela presença de Deus, de homens que amarão o Senhor, homens que queimarão na presença. Que a alegria, que o desejo deles é estar e conhecer o Senhor. Será que você, como mulher, você pode orar pelos homens?
Você pode orar pelos seus filhos, pelos homens aqui, por essa nova geração de meninos apaixonados pela presença de Deus. Uma nova geração que não está atrás de púlpito ou microfone. Eles querem o Senhor, eles querem a presença de Deus. E por isso que Deus vai colocar na mão deles muita influência. Muita influência. Davi, eu olho para a tua vida, tem uma graça e uma glória de Deus sobre ti. Eu quero estar viva para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero estar sentada ali e ouvir do que o Espírito Santo compartilhar no teu coração. Tu é um grande Mardoqueu que vai levar muitas Estéres ao palácio. O Senhor te chama como meu amigo, e hoje uma porção do Espírito Santo vai vir sobre ti. Tu não é um menino comum, tu não é um menino comum. O céu está te escondendo. Pai, sobre a vida do Davi agora, Espírito Santo, uma porção dobrada do teu Espírito, que ele levante na geração dele homens e mulheres cheios do teu Espírito que amam a tua presença. Deus, mas não vai demorar muito tempo. Com essa idade ele já vai impactar milhões de pessoas. Enche ele da tua glória, Pai, tudo aquilo que ele precisa para andar contigo. Começa a alinhar o caminho do Davi, a família, Pai, enche eles. Eu peço, Senhor, que a partir de hoje coisas sobrenaturais vão acontecer na vida dele. Coisas sobrenaturais vão acontecer com a casa e a família dele. A tua visita será constante, a tua glória sobre eles. Enche ele da tua glória e da tua presença, Pai, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo aquilo que nós não imaginamos fazer. Você está disposta? Você quer mais, Senhor? Tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher nessa noite. Deixa. Quando eu cheguei aqui hoje, não é aquela música, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava, mas Ele estava. Mas sabe, o Senhor falou comigo, fala para elas que eu quero levar elas para um lugar onde o sobrenatural é natural. As manifestações da graça, da glória de Deus vão ser constantes para aquelas que vão pular no rio da presença de Deus. Será que você só quer Ele? Só quer Ele? Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti. Eu só quero a Ti, Senhor. Que Ele apareça, que Ele apareça. Que o Senhor cresça. Ai, que eu diminua. Que eu diminua. Eu quero hoje fazer algo diferente. Tem alguns Mardoqueus que estão escondidos aqui. E eu queria chamar os maridos e as esposas dos ministros aqui na frente. A noiva. Se meu marido também estiver por aí, se alguém vê o Telmo por aí, queria chamar ele. Vem cá rapidinho, as esposas dos ministros, vem, sem demora. E os maridos também. Quero apresentar para vocês a turma de Mardoqueu que fica nos bastidores. Mardoqueu G. A Gi. Vocês podem se posicionar do lado de cada. Isso. Entra ali na catutinha com ele, vai ali. Tem mais gente aí? Tem o Sami da Jerusa. Tem o Juninho da Gabi. A Mai não veio porque o avô dela faleceu essa tarde. E ela está dando o apoio para a família. Eu queria muito que você incluísse a Mai nas orações. A esposa do Samuel, a filhinha está ali também. Isso. Gente, nenhuma Esther está no lugar de influência sem ter um Mardoqueu do lado dela. Muitas vezes eles se assentam num palácio, ministrando, e essas pessoas que vocês estão conhecendo agora, eles se sentam na porta do palácio para que eles entrem nesse lugar, o apoio. Muitas vezes a G ministra porque o Sam está com as crianças.
O Marcelo ministra porque a Eliane renuncia, fica com um filho. O Juninho também renuncia, fica com as meninas. A Gê está sempre ali sentadinha, como o Mardoqueu. A Mai e o Fabianinho estão sempre juntos. A Pamela com o Samuel também, sempre por aqui. Mesmo quando essa bebezinha era bem pequenininha, ela vinha nos ensaios. E agora nós vamos ter um casamento em fevereiro desse casal aqui maravilhoso. De aplaudir ao Senhor. O nosso baterista solteiro vai casar, gente. Agora foi. Mas eu quero apresentar essa família para vocês e dizer que nós precisamos dos Mardoqueus, dos homens e mulheres de Deus que precisam de ajuda. Que a oração de vocês esteja sobre essas famílias. Tem filhos pequenos aqui, tem histórias, tem sonhos, tem luta, tem tudo aqui. Mas nós somos uma grande família. E eu queria chamar outros dos bastidores, não sei se eles estão aí, os atalaias, vem cá também. Eles são os Mardoqueus, que ficam realmente lá na porta para a gente estar aqui dentro. Vamos lá. Vem cá, colei de tudo. Falei para eles, vocês vêm. Isso. As esposas de vocês estão aqui? Tem esposa? Se tem esposa que está aqui, vem junto também. Você atalaia junto. Vem rapidinho, corre. Isso. E eu queria chamar o pessoal de mídias também aqui. Da mesa de som. Vem, gente. Vem, Dani. Vem, todo mundo. Deus vai guardar esse lugar agora em nome de Jesus. Vem. Vocês também são os Mardoqueus do Senhor. Nações inteiras têm recebido essa mensagem. E aqui honrando vocês, os atalaias, eu honro todos os atalaias. Honrando os ministros de louvor, eu ministro todos os ministros dessa casa. E os que estão de escala hoje do Mídias, esse povo aí, ó. Recebam com muita salva de palmas. Que estão junto. Vem cá também, fotógrafo, vem. Eu poderia chamar aqui outros ministérios que têm boas-vindas, que são vistos. Tantos outros que ajudam, né? Cafezinho ali atrás, tantos. Mas o Senhor colocou no meu coração para honrar esses. Vocês ficam sempre nos bastidores, não são vistos. Tem guerras, né? Às vezes ali no carro, uma mulher que não obedece, vocês obedecem? E, né? Hoje eles fizeram quase um bloqueio de entrada ali. Eu falei, por que vocês estão fazendo isso na quinta-feira? Nada a ver, né? Nada a ver. Mas eu quero, assim, honrar vocês. Muita gente fala da reunião de mulheres, ela tem ultrapassado barreiras. Mas eu não faria nada disso, se não fosse vocês. Se não fosse o sustento, as orações, o coração, a renúncia de cada um de vocês. Obrigado por todo o amor, todos os que servem nessa casa, mas especialmente vocês, porque eu sei que atalaia ninguém quer ser. Servir nesse lugar ninguém quer. Às vezes ser esposa de um ministro é difícil. Ser esposo de uma ministra também é difícil. Mas eu quero dizer para vocês que a graça e a recompensa vem do Senhor. E nós como igreja, nós queremos orar por vocês hoje. Nós queremos derramar sobre mídias que tem sido, meu Deus, que tem toda a equipe, que tem assim, através do mídias aqui da igreja, milhares de pessoas têm sido alcançadas, famílias têm sido transformadas. Você pode olhar para cá, o maior presente que eles possam receber é a intercessão da igreja. E eu queria chamar aqui o meu marido, maravilhoso, meu Mardoqueu. Ou eu que sou teu Mardoqueu. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Eles são valiosos, mas eles não são valiosos pelo que fazem. Eles são valiosos pelo preço que foi pago por eles. O preço que Jesus pagou por eles. O que eles são é importante. Eu abençoo cada casamento aqui representado. Nós abençoamos cada filho aqui representado, cada neto, cada geração que virá. Nós celebramos a vida deles. Mais uma vez, o valor deles não está no que fazem. Fazem porque foram amados primeiro por Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um deles. O Senhor é coroador, o Senhor é galardoador, o Senhor é presenteador.
E a nossa oração aqui é que o Senhor presenteie cada um deles, suprindo as suas necessidades financeiras, emocionais, psicológicas. Onde faltar algo, o Senhor seja o grande provedor. Nós celebramos a vida deles e honramos a vida deles, porque cada vida que se rende aqui na frente, cada casamento transformado, cada relacionamento curado, cada viciado que sai da droga, cada mulher que sai da depressão, todos vocês têm um pedaço e uma culpa disso. Então vocês fazem parte do processo da vida de muita gente. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas pela vida desses irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Obrigado por ter vindo, por ter estado conosco. Queria falar uma coisa para você, sabe? Quando você passar pelos atalaias, quando você vir para a igreja, deixa um bombom, um chocolate, sabe? Obedece às instruções do atalaia. É para botar lá longe, amém, glória a Deus. Entendeu? Mas é sério. Sabe de uma coisa? A gente precisa aprender a honrar as pessoas. E honrar não tem, às vezes, com valor aquisitivo, não. Às vezes, um simples gesto de gentileza. Quando você ama, quando você honra aquela pessoa. Então, em nome de Jesus, essa igreja vai ser uma igreja que vai honrar as pessoas. Nós vamos ter uma cultura de honra. Em nome de Jesus. A Gabi ministra uma bênção, a Jerusa ministra uma bênção, todo mundo aqui ministra uma bênção, mas a família delas é uma bênção. Que você possa honrar a casa de cada um, a história que cada um carrega e a vida de cada um de vocês, amém? Você pode estender a mão, gente, é a última reunião de 2020. Ai, Jesus, que ano, mas eu tenho gratidão desse ano, você tem? Vamos terminar gratas? Não vamos pedir nada? Estão comigo nisso? Amém? Estende as suas mãos para a sua casa. Você que está aí, na sua casa mesmo, assistindo ao vivo, termina com gratidão. Se você estiver com a sua família, com o seu marido, fica com ele, seus filhos. Estende a mão para cá. Desculpa fazer você girar aí. Não pode baixar a mão. Eu estava ali atrás, olhando agora a Vivi, encerrando, né, mais um ciclo, né, mais um ano. E me perdoa, tá, gente? Eu estou de bermuda. Vai que alguém se escandaliza aí, né? Não, e ele é o pastor e ele colocou uma regra na Abapai. Qual é a regra, amor? Que ninguém ministra de bermuda. Mas eu não estou ministrando, eu estou homenageando. É diferente. Eu lembro quando a Vivi ministrava louvor, e Deus falou para ela deixar tudo por um ano e cuidar das prostitutas numa zona de prostituição que tinha, as filhas das prostitutas. Eu lembro quando ela decidiu fazer a carteirinha e toda sexta-feira ela ia no presídio, na ala feminina, para ministrar para 3, 4 mulheres presas. Eu lembro, está muito aqui na minha memória, quando ela decidiu fazer um jejum de tudo, por um ano. E eu lembro, está muito na minha memória, as primeiras reuniões de mulheres com 6, 7 mulheres. Isso mostra que na ponta do iceberg tem uma base. E o que vocês veem aqui não é tudo. Que realmente é lá em casa. É no secreto. É na sala, no cantinho de choro dela, na integridade de caráter, na mulher virtuosa. Então eu quero honrar a Vivi aqui nesse ciclo desse ano, que ela não foi nenhuma nem duas, que ela saiu de casa dizendo: amor, pelo amor de Deus, me ora por mim. Disse: por quê, Vianney? Tu vai ministrar, a tua reunião dá mais gente que a minha. Para de falar essas coisas. Amor, mas eu não sei, eu não consigo, parece que eu não tenho nada para dizer. E meu Deus, ela chega e termina o culto, às vezes ela vai lá para trás, ela entra no carro, começa a chorar. Ela fala: amor, acho que eu não preguei nada, eu acho que ninguém entendeu nada. Crises e lutas, mas ela não desiste. Então eu tenho ouvido muitos testemunhos de muitas mulheres, casamentos, e homens estão sendo pegos através do testemunho de mulheres, e tantas famílias
E eu quero dizer, honrar a vida dela, porque mais do que... ela não é uma performance. Ela não é uma performance. Ela gosta da Cassiane mesmo. Toda semana ela fala, deixa eu cantar 500 graus, amor. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Eu falei, não, eu não deixo. Eu que não deixo, gente. Ela quer cantar. Ela não é uma performance. Ela é de verdade. Ela é de verdade. Quem caminha mais perto, o presbitério sabe, ela é de verdade. Até nas brabezas que ela é comigo, ela é de verdade. Às vezes ela vira o dinossauro. Já falasse, né, do dinossauro? É um personagem lá em casa. Né? Ela esquece que é aleluia. Não tem aleluia uma hora dessa. Foge. Então, amor, eu quero dizer publicamente aqui que é verdade, né? Que tu nunca perca a simplicidade de ser de verdade. Que o teu coração nunca queira agradar pessoas. Que o teu coração nunca queira ser aprovado pelos homens, mas por aquele que te tirou de um lugar que só nós sabemos, poucos sabem, de onde Deus te tirou. E hoje a mulher, a princesa que Deus te estabeleceu, não só em Criciúma, né? No mundo, olha aí. E aí eu celebro a tua vida. Te honro e eu quero dizer que tenho muito orgulho de ti. Te amo, amor. Meu Deus. Como é que a gente acaba isso? Mas você já viu como a honra é uma coisa que dá fruto rápido? Quando a gente honra, a gente colhe honra. Eu não tenho mais o que falar. Obrigada por todas as mulheres que estão aqui comigo nas quintas-feiras. Aqui na minha comissão de frente, no meu desespero, todo mundo me ajuda. E as mulheres que acreditam no que Deus está fazendo aqui em Criciúma, que não é só para Criciúma, é para as nações da terra. Estende a sua mão para a sua casa. Vamos terminar da maneira correta, agradecendo. Vamos terminar agradecendo. Gratidão por esse ano. Tem muita gente dizendo, acaba logo. Nós não, nós vamos fechar a porta com gratidão desse ano. Em nome de Jesus. Apesar das perdas, apesar das dores, nós vamos terminar gratos ao Senhor, porque não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Nós o adoramos, nós o amamos pelo que Ele é. Amém? Pai, sobre cada mulher que está aqui com a mão estendida para a sua família, para a sua casa, as mulheres que estão online, Deus, que estão dentro das suas casas, Pai, existe um mover do Espírito Santo que não é produzido por mão humana. Não tem mão humana, não tem dedo do homem, mas é só do Teu Espírito. E nós temos experimentado esse mover, Deus, de forma sobrenatural. E eu peço que nesses últimos dias, Deus, de 2020, que haja moveres tão intensos nas famílias de transformação, de mudança, de graça. Mulheres que estão há algum tempo aqui chorando e orando por mudanças internas e não conseguem. Mas elas vêm aqui todas as quintas dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei, me ajuda. O Senhor faz aquilo que só o céu pode fazer, Deus. Que não é um culto, que não é uma conferência, que não é um ministro, mas é o céu. Peço agora respostas do céu. E abre, Senhor, a porta do próximo ano com graça, com favor sobre nós. Nós queremos sair desse ano grato. Nós estamos gratas, Deus. Gratidão. Nós sabemos que gratidão abre portas. Nós queremos passar de portas abertas com muita gratidão. As famílias que estão enfrentando o Covid, que ainda estão nessa pandemia, nós clamamos por cura, restauração. Pessoas estão nos ouvindo que estão doentes, que haja cura agora sobre elas. Pai, nós pedimos que no próximo ano, que 2020 e 2021 traga, Senhor, sobre as suas asas cura, restauração, um tempo novo, para que nós possamos viver cada vez mais íntimas de Deus, íntimas do Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo até o ano que vem, até 2021, em nome de Jesus. Amém.